Muito boa tarde, galera. Vem com a gente que o nosso Globo Esporte já começou daqui a pouquinho. A gente vai trazer informações ao vivo, porque tem time brasileiro de olho em Bruno Rodrigues. Mas, sem perder tempo, o que esquenta o nosso fim de ano é o mercado da bola. E a gente vai falar sobre esse mercado da bola, porque não é segredo pra ninguém que o Atlético tem interesse em repatriar o Gustavo Scarpa. Mas agora entrou um time forte na concorrência, hein? Tá na hora das informações da Central do Mercado, com Vinícius Bueno. Fala pessoal, tudo bem? Hashtag Sextou, e o Central do Mercado de hoje começa falando sobre o Corinthians, que ainda não definiu quem será o executivo de futebol, mas que já tem claro qual é o alvo no mercado da bola de transferências nessa janela. Um meio-campista. Nos últimos dias, o Eric do Atlético Paranaense foi procurado, o Timão até ofereceu o Fausto Vera como moeda de troca, que foi prontamente recusado, e agora o Corinthians está disposto a investir alto, pesado. 5 milhões de euros foi feita a primeira proposta, algo em torno aí de 27 milhões de reais. O Furacão também recusou, costuma fazer jogo duro, e agora o Timão estuda para saber se sai de cena ou se oferece um valor ainda maior. No Flamengo, Scarpa voltou a ser um nome bastante interessante. A gente sabe que esse namoro aconteceu no meio do ano. O próprio jogador, que foi o principal atleta do Campeonato Brasileiro de 2022, naquela ocasião, dizia que não via com bons olhos a saída do futebol da Europa. Só que agora, com Atlético Mineiro e Internacional interessados, o Flamengo voltou a consultar a situação do atleta. No Vasco da Gama, há o interesse pela permanência de Praxedes, jogador do Bragantino, que teve emprestado nessa última temporada e que foi muito importante nessa luta pela permanência da Série A. O jogador interessa o técnico Ramon Dias. Há na cláusula de empréstimo um valor estipulado ali em contrato, um valor de compra, e agora o Alexandre Matos, executivo de futebol do Vasco, tenta baixar essa pedida. No São Paulo, que encaminhou nas últimas horas a contratação do Damian Bobadilla, volante do Cerro Porteño, o nome da vez é Ferreirinha do Grêmio. O atleta já manifestou para os seus representantes o interesse de vir para a capital paulista. O São Paulo espera fechar essa negociação até o Natal, e o Grêmio, que até vê com bons olhos essa negociação, já avisou os representantes do Ferreirinha que só vai fazer negócio quando encontrar um substituto. No Santos segue aquela novela, amigos. Quem será o treinador do Peixe? Fábio Carille é o nome da vez. Uma proposta foi feita, o que dificulta é o pagamento da multa rescisória de $1 milhão para o clube japonês que o Carille está trabalhando hoje. Valeu, amigos, grande abraço. E quem será o treinador do Cruzeiro? Fabrício Calazans está chegando. Primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Fala, Calazans, um abraço, bom dia. Obrigado, deixa comigo um abraço, bom dia pra você, João Vitor Cirilo, pra Massa do Galo, pra quem se liga no Rádio Esportes. O Atlético, que tem um jogador em seu elenco extremamente valorizado e fez aquele caminho inverso, né? Esteve na Europa, voltou para o Galo e arrebentou nesta temporada. Estou falando do Paulinho, o artilheiro da Arena MRV, com 8 gols marcados. E na temporada, 31 gols. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez 20. Vice-artilheiro da Copa Libertadores, com 7 gols marcados. Sem dúvida, muito valorizado, e com certeza absoluta, o Rodrigo Caetano terá aí uma certa dificuldade em segurar o Paulinho nesta próxima temporada. Acredito até, Cirilo, e ouvinte ligado no Rádio Esportes, que é o que o Atlético torce para acontecer, né? Quem sabe uma proposta bem vantajosa. A gente sabe da situação financeira dos nossos clubes, muito embora o Atlético tenha tido aí já um aporte na casa de 500 milhões da turma da SAF, e 300 milhões foram utilizados já para quitar dívidas mais emergenciais, aquelas que oneram bastante, que geram juros, dívidas bancárias, mas claro que o Paulinho está muito valorizado. E por que eu tô falando isso? Nosso Henrique André fez uma matéria bem legal, tá lá no itatiaesporte.com.br, que o Paulinho, que por incrível que pareça ainda tem apenas 23 anos, ele aparece no ranking mundial no top 3 de goleadores, considerando aí a casa dos 23 anos. Se você for pegar os artilheiros de todas as idades, o Paulinho é o 15º. E os números dele são tão expressivos, com estes 31 gols marcados na temporada, que nesse ranking de atletas até 23 anos, ele perde apenas para o Haaland, que marcou 44 gols pelo Manchester City, e que para muitos foi até um dos principais, se não o principal jogador desta temporada, muito embora o Messi tenha vencido aí a bola de ouro. E também o jovem Santiago Jiménez, que fez 37 gols pelo Feyenoord da Holanda. Então,
certamente, Cirilo, as equipes da Europa de olho nos números, nestes levantamentos, neste ranking, e o Paulinho, que tem apenas 23 anos, top 3 na artilharia mundial. Ô Edu Panzi, abraço pra você, bom dia. Essa temporada do Paulinho, ela realmente merece um grande destaque, com números que ele não havia ainda, pensando em gols, né? Não havia ainda apresentado na carreira. Foi, de fato, um novo Paulinho revelado no Atlético em 2023, né, Edu? Sem dúvida, Cirilo. Um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. E eu acho que o Paulinho deve muito isso aos dois treinadores que passaram pelo Atlético, né? O primeiro deles é o Kudê, que tirou ele da posição do lado de campo, passou ele para jogar mais pelo centro, mais próximo do gol, próximo do Hulk, deixou o Paulinho sempre muito próximo da área, com mais finalizações por jogo, e ele teve que se adaptando, né? A partir do momento que você tem mais oportunidades por jogo, automaticamente ou você vai fazer mais gols ou você vai perder mais gols. Inicialmente o Paulinho perdia mais gols do que fazia, mas estava sempre ali com 2, 3 grandes chances por jogo. E depois a chegada do Filipão, né, que no primeiro momento volta com o Paulinho para sua posição de origem, que era o lado do campo, um ponta, jogando rente à linha lateral, mas logo percebe que era um desperdício, né? Aí, depois de conversar com o Paulinho, certamente volta com o Paulinho para o centro, aproxima outra vez ele do Hulk. E um plus, o Filipão dá mais liberdade, né? Com o Kudê era algo um pouco mais posicional, com o Filipão não. Ele deu mais liberdade ao Paulinho para jogar centralizado. Se tivesse que ir para o lado direito, ele vai. Se tiver que ir para o lado esquerdo, vai. Se tiver que voltar para ajudar na construção, desde o meio de campo, ele volta também, trocando muito de posição com o Hulk. A hora que o Hulk sai da área para arrastar zagueiro, ele entra, e vice-versa. Então foi um mix, né, de Kudê e Filipão, e claro, com a competência do Paulinho. Se ele não tivesse competência para fazer o que faz, o Kudê teria desistido e o Filipão não teria nem tentado ou voltado atrás. Então, acho que tem muito dos treinadores, mas tem mais do atleta, que é muito bom, muito acima da média. E ele termina 2023 muito maior, muito mais completo do que iniciou a temporada. Hoje, o Paulinho é um atacante completo e não apenas um ponta que faz o lado do campo. Alexandre Simões, um abraço pra você, bom dia. O Paulinho se transformou no Atlético em uma realidade entre os destaques do futebol brasileiro. Foi muito novo pro futebol europeu, em uma outra característica, em outro momento, precisando provar seu valor, retorna ao Atlético e pra mim é a grande notícia da temporada do Galo, porque é uma contratação que acontece em moldes bem tranquilos financeiramente falando, né? O salário tem isso, tem aquilo, tem a famosa luva, não sei o que. Baita da contratação, veio em condições excelentes pro Galo e o cara termina a temporada como artilheiro do Campeonato Brasileiro, com números que ele não havia apresentado na carreira, entre os principais números do planeta. É impressionante o ano do Paulinho, né, Alexandre? Bom dia pra você. Bom dia, Edu, Fabrício, quem acompanha a gente. E é impressionante, tá? Ninguém no futebol brasileiro deu tanta volta por cima nesse 2023 como o Paulinho. O Paulinho chegou sofrendo de intolerância política, ele chegou como atacante que não fazia gols, ele desperdiçou gols importantes pelo Atlético, faz parte, mas marca, dependendo da importância do jogo, e conseguiu dar a volta por cima. O Paulinho é vítima de intolerância religiosa quase que todas as semanas, isso jogando pelo Atlético ou pela seleção brasileira, e conseguiu superar tudo isso para terminar o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogador da seleção brasileira, porque ele foi convocado pelo Diniz para as últimas 2 partidas das eliminatórias da Copa do Mundo, e como um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Então, quer dizer, claro, existe a questão dos treinadores, o Kudê e o próprio Filipão deram ao Paulinho a condição, mas é um garoto de 23 anos, e ele integra uma lista da geração dele, né? E tem um fora de série, que é o Haaland. Então eu acho que, na verdade, o Paulinho é o segundo, porque eu acho que o Haaland concorrer a qualquer coisa quando se refere a gols é até covardia, tá? Mas o principal é a maturidade do Paulinho aos 23 anos de idade, para numa mesma temporada superar tanta coisa, dar tanta volta por cima, porque, ô Cirilo, pode ter certeza, doeu no torcedor atleticano, dói na gente, mas com certeza o gol que ele perdeu contra o Palmeiras, ou o gol que ele perdeu lá na Arena Corinthians no jogo da Copa do Brasil, com certeza dói mais nele do que em qualquer um. Principalmente depois que a gente teve a chance de ter o Paulinho por aqui por uma temporada e conhecer a personalidade dele.
Então, quer dizer, eu acho que muito além dos números, tá? Precisa ser valorizada essa maturidade que o Paulinho carrega, apesar de ainda ser um garoto de 23 anos, num cenário de futebol brasileiro em que a gente tem turma aí de 32, 33, 34 se comportando como adolescente de 15 e 16. Mentalmente muito forte também, absurdo. Concordo contigo, Simões. Siga Calazans. Olha só, Cirilo, deixa eu trazer aqui no Rádio Esportes uma palavra importante sobre o técnico Luiz Felipe Scolari. Se o Paulinho tem 23 anos e viveu momentos difíceis, se superou e deu a volta por cima, o Filipão também tem desse caso, após aquela sequência de 10 partidas sem vitória no seu início de trabalho. E o nosso companheiro Daniel Leal, que é correspondente da Itatiaia lá em Pernambuco, ele bateu um papo com o Thiago Largue. E todos vão se recordar, Thiago Largue teve a primeira oportunidade como treinador de futebol, ainda que interino, no Atlético na temporada de 2018, quando da saída do Oswaldo de Oliveira. E uma coisa que chama atenção no Thiago Largue é que ele tem uma ligação com o Filipão. Ele que é formado em Educação Física e começou a sua carreira como analista de desempenho lá no Botafogo. Em 2013, ele foi convidado pelo Parreira para fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira do Luiz Felipe Scolari, que disputou a Copa de 2014. Ele é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes. Lembrando que ele está no Esporte Clube do Recife, desde setembro, está comandando o time sub-20 do esporte em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ele fala, primeiramente, do bom trabalho, reconhecendo este bom trabalho que está fazendo no comando do Atlético o técnico Filipão. Não é isso, Thiago Largue? Não, excelente trabalho. O Filipão mostrou a cara dele mais uma vez. Teve dificuldades no início, né? É o que... a gente sabe bem que no futebol precisa de tempo para trabalhar. É muito difícil você chegar num clube novo, conhecer as pessoas, conhecer os jogadores, o staff e fazer aquilo funcionar de uma hora para outra, né? Acho que até mesmo a experiência do Cuca, tão vencedor lá em 2013, 14, ele também demorou um tempo. Acho que em 2012, se eu não me engano, quando ele chegou, ele teve um período ali que o clube ainda demorou a engrenar e depois se tornou, né, talvez um dos maiores vencedores na história do clube. Então é processo que demanda tempo, né, e o Filipão conseguiu fazer isso. Eu acho que para mim, com certeza, foi uma grande honra treinar o Atlético. Foram 49 jogos, quase 9 meses ali no clube e foi um grande aprendizado. Olha pra você ver, 49 jogos, quase 9 meses. E ele responde em pergunta ao Daniel Leal se faltou para ele no Atlético o quesito paciência. É o ingrediente que mais está em falta no futebol brasileiro. Ele respondeu desta maneira. Talvez não tenha havido a paciência que existem com outros, né? E às vezes com treinadores mais experientes, ou às vezes com os estrangeiros, que muitas vezes são amarrados em bons contratos, em que dificulta o desligamento. Isso eu imagino que na época, porque a gente estava bem, a gente estava dentro daquilo que era a meta naquela temporada, a meta estabelecida pela diretoria na ocasião, que era estar entre os 6 primeiros, e a gente era o 6º, a gente tinha um ataque mais positivo do brasileiro, era a segunda equipe que mais finalizava, então a gente tinha um padrão de jogo, uma equipe ali com bastante qualidade e desempenho. Acabamos gerando ali mais de 26 milhões de euros, se eu não me engano, para o clube, em vendas, em negociações. Então foi um bom ano para o Atlético naquele 2018, em um ano que não teve tantos investimentos assim, pelo contrário, foi um ano de grana bastante curta lá. Tá aí, Cirilo. É um recorte interessante do nosso futebol brasileiro. Primeira oportunidade como treinador, depois que saiu do Atlético foi para o Goiás. E que coisa, né? Não se firmou, agora está no sub-20 do esporte e apresentou bons números aí. É o que disse o Thiago Largue, uma entrevista muito legal ao Daniel Leal, nosso correspondente lá de Pernambuco. Thiago Largue foi interino no Atlético 8 meses, né? Ele disse aí, quase 9. Assumiu o time lá no comecinho do ano e foi até outubro, né? Um elenco até difícil, né? Eu me recordo, trabalhei em alguns jogos do Atlético naquele ano. Tinha jogadores experientes e tal, mas o elenco era meio complicado. Roger Guedes fazia parte desse elenco aí? Até o meio do ano o Roger Guedes fez parte. Depois saiu, né? Depois ele saiu. Eu lembro do jogo em Chapecó, que o centroavante do Atlético, o Thiago Largue, teve que colocar pra jogar, foi o Denilson. Lembra do Denilson? Nossa Senhora. E ele falou do pouco investimento, né? Que tinha uma dificuldade financeira naquele período.
É complicado, não é fácil não, Fabrício. São coisas do futebol, né, Cirilo? Tá aí uma matéria bem interessante. Ô, Cirilo, falando em matéria interessante, daqui a pouquinho a gente vai destacar no segundo tempo do Galo. Hoje tá fazendo aniversário de uma conquista importantíssima do Galo, conquistada lá em Curitiba. Então, daqui a pouco a gente traz mais detalhes aí, uma lembrança interessante pro torcedor do Galo. Boa, Fabrício, lembranças pro torcedor atleticano daqui a pouquinho, depois dessa aí, né, do jogo lá do Denilson, centroavante. Vamos lembrar de coisa positiva daqui a pouquinho também. Grande Fabrício Calazans. Fabrício Calazans está de volta. Dia de lembranças importantes pro torcedor atleticano, né, Calazans? Exatamente, Cirilo. 15 de dezembro da temporada de 2021. 13 dias após conquistar o bicampeonato brasileiro, o Atlético esteve em Curitiba, na Arena da Baixada, para o jogo da volta, final da Copa do Brasil. Vantagem muito grande, havia vencido o Furacão em Belo Horizonte por 4-0 e com gols de Keno e Hulk, o Atlético tornou a vencer o Furacão, desta vez por 2-1, se sagrando bicampeão da Copa do Brasil e fechando o ano mais vitorioso da sua história, com 3 títulos, o triplete. O Atlético comandado por Cuca, e a gente sabe que o clube de coração lá do Cuca é o Furacão, né? Então teve todo um sabor especial aí, o Atlético campeão da Copa do Brasil na temporada de 2021, portanto hoje completando 2 anos desta importante conquista. Jogo que teve o apito do Anderson Daronco, o Atlético foi a campo com Everson, que segue aí, Mariano, que segue aí, Rabelo, Alonso, Arana, Alan, Jair, depois Tietê, Isaratio, depois Savarino, Vargas, depois Nátio, Keno, depois Caleb e Hulk, depois Eduardo Sacha. Então, Cirilo, este 15 de dezembro de 2023, lembrança boa pro torcedor do Galo e para quem gosta de história, aquele bicampeonato da Copa do Brasil conquistado lá em Curitiba. Cirilo. Grandes lembranças pro torcedor atleticano Fabrício Calazans. Turma pode acessar também o itatiaiasport.com.br, matérias importantes também quanto a isso. Já tem mais notícias do Atlético. O Fabrício Calazans retorna com detalhes relacionados ao Galo. Atlético Calazans. O Paulinho, artilheiro do Galo na temporada com 31 gols, está no top 3. É o terceiro maior goleador do mundo. Jogadores com até 23 anos, muito valorizado. Paulinho, um dos destaques do Atlético na temporada de 2023. Hoje, o Atlético comemorando, lembrando aquele bicampeonato da Copa do Brasil 2021 sobre o Atlético Paranaense. O jogo foi justamente em um 15 de dezembro da temporada de 2021, temporada mais vitoriosa da história do Galo. E o Atlético confirmando para a próxima segunda-feira, às 3h, na sede de Lourdes, uma entrevista coletiva com Sérgio Coelho, também com Bruno Musi e com Rodrigo Caetano, para fazer um balanço do triênio 21-23 e falar sobre o planejamento para a próxima temporada. Cirilo.